Boa noite a todos. Boa noite. Delícia a oportunidade de falar aqui com vocês novamente. Estava com saudade. Essa música que a gente estava ouvindo agora, né, fala tanto de fé. E fiquei pensando sobre essa letra e o quanto a gente às vezes se desconecta dessa relação com Deus, né? Dessa relação com o Pai Eterno. Quem aqui tem fé? Bastante gente. E se vocês estivessem dentro do avião que caiu? Como é que seria? Doido, né, gente? Como é que a gente consegue ter fé? Fé, na verdade, é um exercício diário, é um exercício, na verdade, muito difícil. Porque para eu ter fé, na real, eu preciso me desconectar disso daqui, que eu acho que eu sou, né? Dessa matéria, desse corpo denso. Eu preciso esquecer um pouquinho do meu ego, eu preciso esquecer um pouquinho das minhas contas, eu preciso esquecer um pouquinho de tudo aquilo que a minha mente fica me mantendo constantemente preocupada o tempo todo. Então, se vocês estão buscando a espiritualidade, se vocês estão buscando desenvolvimento espiritual, se vocês estão buscando uma relação verdadeira com Deus, busquem a fé. E a fé não adianta só vir uma, duas vezes na casa espírita. Vocês precisam trabalhar a fé em casa, no dia a dia. E uma das formas da gente desenvolver a fé é a gente, na verdade, perder o controle. A gente precisa soltar um pouquinho. O ser humano é muito apegado, né? A gente lá na clínica recebe muitas pessoas identificadas com os próprios problemas, identificadas com a mágoa do papai, mágoa da mamãe, mágoa do ex-marido, chateados que os filhos não obedecem. Então a gente está sempre só ligado naquilo que é meu, eu. Então assim, a gente já entendeu que a gente é espírito, nós não somos matéria. Já entendemos que eu não sou essa mente, eu não sou esse corpo, somos espírito. Só que a gente não entendeu de coração, porque se nós tivéssemos entendido de coração, a gente aceitaria o papel que Deus nos deu. E o papel, gente, que Deus nos deu, ele não chegou assim e perguntou, como é que é teu nome? Walter. Deus chegou para o Walter e falou assim, Walter, ó, a gente vai fazer um combinado. Você vai encarnar e eu vou te dar a seguinte missão. Você vai passar nessa vida, talvez você vai ali casar com determinada pessoa, vai prosperar em tal trabalho, de repente você vai mudar de emprego. Deus não chegou para o Walter e perguntou, ou perguntou. Não perguntou nada. Não que você lembre, né? Então, a gente vem aqui meio às cegas, né, gente? A gente não sabe muito bem o que vai rolar, o que vai acontecer nessa minha vida. Então, eu preciso primeiro entender, isso é um papel que eu estou vivendo ou é a verdade da vida? A história do Walter é um papel ou é realmente aquilo que é a verdade do espírito dele? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Vocês estão vivendo a verdade de vocês ou vocês estão vivendo um papel? O que vocês acham? Sugestões? Depende da forma que cada um vive. Depende da forma como cada um vive. Sim, depende da forma como cada um vive. Se eu aceito o meu papel, então na realidade eu posso estar vivendo um pouco da minha verdade. Podemos pensar dessa forma. Só que como que eu vou ter fé se eu tô lá no Rio Grande do Sul e eu perdi tudo? Como que eu vou ter fé se eu tô dentro de um avião indo para um trabalho, se eu sou um pai de família, tenho filhos, tenho uma vida toda, sabe, dedicada ao bem? Como é que eu vou ter fé, gente? Entende? Não é possível. Não é possível ter fé se você está identificado com o papel. Entende? O papel, ele é como se fosse realmente um espetáculo. É um drama, é uma atuação. Entende? Ele não é a verdade da vida. Porque se eu compreendo o meu papel como verdade da vida, eu consigo ter fé sim ou não?
Com certeza. É porque vocês já estão na caminhada espiritual, né? Gente, quando eu estou identificado com o papel, eu estou identificado com a doença, eu estou identificada com o desemprego, eu estou identificada com a matéria, eu estou identificada com as contas. Percebe? Porque essa vida é uma vida de provação. Essa vida, não importa o quão maravilhoso você seja, ela é uma vida de provas e expiações. Entende? Então, se eu acreditar que eu sou o papel, que eu sou isso que está sendo representado nessa vida, eu não vou ter fé, eu não vou conseguir desenvolver a fé. Então, o primeiro caminho do desenvolvimento espiritual é você entender que isso aqui é só uma passagem. Compreende? Se eu não conseguir entender o que é a verdade da vida, vocês podem se esforçar o tanto que vocês quiserem, estudar o tanto que vocês quiserem, que vocês não vão conseguir ter uma relação de intimidade com Deus. Entende? Porque vocês vão estar sempre com medo e vocês sempre vão acreditar naquilo que os olhos estão mostrando. E aquilo que os olhos nos mostram não é a verdade da vida. Não é a verdade da vida. Porque se for, eu não acredito em Deus. Eu não vou acreditar num Deus que deixa um monte de gente morrer o tempo todo. Eu não vou acreditar num Deus que deixa crianças passando fome ou sem pai, sem mãe numa guerra. Eu não vou conseguir acreditar. Entende? Então eu preciso me desidentificar. Eu não posso acreditar no papel. É apenas uma atuação. Entende? Como se a gente estivesse vindo para uma escola, certo? E ali eu vou estudar sobre aqueles conteúdos, mas aqueles conteúdos não são a verdade absoluta. Ele é apenas mais um passo na cadeia de conhecimento, de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento, certo? Quem aqui já jogou videogame? Hoje em dia tem bastante, né? Gurizada. Gente, no videogame você consegue pular fases? Ah, gostei. Consegue pular fases no videogame? Ou você precisa passar de fase? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Você precisa passar a fase. Quantas vezes, às vezes, é necessário a gente jogar para conseguir passar uma fase? Principalmente se é um jogo mais complexo. Meu filho, às vezes eu vejo ele jogando 100 vezes uma mesma fase para conseguir passar de fase. Né? Uma fase complexa. E essa vida é simples ou é complexa? Complexa, né, gente? Então, quantas vezes talvez a gente vai ter que passar e tentar e jogar e experimentar e aprender todos os macetes do jogo para conseguir ir para a próxima fase. Certo? Então, a gente tem que entender que a vida é como uma grande escola, tá? E a gente vai sim receber lá o nosso diploma em algum momento. Mas eu preciso entender que se eu não me esforçar, se eu não aprender as técnicas necessárias, se eu não fizer a minha parte, se eu não entender o jogo, eu não consigo passar. Então, não adianta. Eu vou ficar batendo cabeça e permanecendo na mesma fase quantas vezes forem necessárias. Tá? Então, assim... Isso é a fé, né? O caminhar é a fé. Perfeito, exatamente. O caminhar é a fé. Mas não só caminhar, porque se a gente só caminhar, a gente pode estar indo para qualquer lugar, né? Não, ultrapassar. Isso, evoluir. Perfeito, muito bom. E eu gostei muito disso que você falou, porque até me lembrou de uma coisa. Né, em relação à fé, assim, se eu me entrego para a vontade de Deus, tudo para mim fica um pouco mais fácil, fica mais leve. Se eu estou passando por alguma dificuldade, mas eu compreendo que isso ali que eu estou vivendo, exatamente onde estou nesse momento, é a vontade de Deus na minha vida. Isso é fé, isso é caminhar com fé. Por quê? Porque eu não estou brigando com Deus. Eu não estou rejeitando aquilo que está acontecendo na minha vida. Tudo bem que muitas vezes a gente se coloca em determinada situação porque a gente mesmo vai criando várias situações pra gente de apego, de medo, de carência, e a gente se mete em enrascada. Mas mesmo assim, eu gosto muito da psicologia por causa disso. Porque mesmo que a gente não acreditasse em Deus, algo dentro da minha psique
vai me colocar naquele lugar de desafio para conviver com determinada pessoa, para ser casada com aquela pessoa, para ter filhos de determinada forma, para ter o chefe com características XYZ, que são exatamente as que eu preciso para me desenvolver. Então isso é ter fé, é não brigar com o papel que foi dado, é aceitar o papel. Hoje, quando eu saí da minha aula de Pilates, aí a minha colega fala tchau, então eu digo tchau. Ela até quinta, eu digo até quinta, se Deus quiser. Aí tinha um senhor que faz depois da minha aula, ele entra, né? Disse assim, tudo é Deus, né? Eu digo, coitado, né? Ele disse, tudo é Deus, né? E se Deus não quiser? Ele perguntou para mim, que seja feita a vontade dele, e não a minha. Perfeito. Exatamente. Isso Isso é confiar no papel. Na verdade, confiar na vontade, né? E entender, gente, que não somos nós. Nós temos um narcisismo muito grande. O ser humano se acha demais. E por isso que a gente sofre demais também. Porque se a gente conseguisse se colocar no papel de aluno, no papel de aluno da vida, cara, qual que é o papel do bom aluno? Um bom aluno questiona, sim, ele argumenta, mas ele estuda. Ele pega aquele conteúdo e ele estuda, ele vai entender porque ele quer se preparar para a prova, para passar naquele conteúdo, para ir para a próxima. O papel do bom filho, né? Então a nossa irmã trouxe uma mensagem linda sobre o obreiro. Quem aqui que está realmente pronto? Se Deus chegar aqui, Jesus Cristo chegar e falar, e aí galera, tá todo mundo pronto? Todo mundo trabalhando, e aí, o que vocês fizeram? Né? Quem aqui pode dizer que fez uma grande diferença na sua vida? Quem aqui pode dizer que fez diferença na família? Quem aqui pode dizer que fez diferença no trabalho? Seja ele qual for. Quem que pode dizer de verdade e dormir com a consciência tranquila e dizer, cara, eu fiz o meu melhor, eu representei o papel que Deus me ofereceu, né? E nós temos que ser gratos por isso. Porque às vezes, gente, Deus nos dá um papel curto. É um personagem curtinho dessa etapa da apresentação. Pode ser que seja uma personagem de celebridade, pode ser que seja um personagem de pobreza, pode ser que seja um personagem que vai passar por muitas doenças, pode ser que seja um personagem que vai político, entende? Entende que na realidade é só um papel. Talvez nessa vida eu esteja um papel que eu não queria muito. Talvez, sabe, não queria ser mãe, não queria ser pai, ou não queria talvez ter tido esse pai e essa mãe, e por conta deles hoje eu sinto que talvez eu tenha me desviado do meu propósito. Talvez a gente possa não gostar muito do papel, mas ele é o seu papel. Por que ele chegou para você? Mistérios de Deus. Eu também não sei, mas eu acredito em Deus. E se eu acredito em Deus, eu aceito o meu papel. E eu juro para vocês, gente, por tudo que é mais sagrado, por experiência própria, que se vocês aceitarem o papel, a vida fica tão mais fácil. Ela fica tão mais leve. A gente se encaixa num fluxo muito interessante, onde as coisas acontecem e melhoram. E parece que eu vou passando de fase mais rápido. Entende? Então aceita o teu papel. Hoje eu li uma frase, que até queria contar um pedacinho da minha história para vocês. Eu gostei bastante dessa frase porque eu acho que ela representa muito a nós mesmos e ela representa também a abundância da vida. Que diz assim, a semente está na fruta e a fruta está na semente. Olha que coisa mais profunda isso, gente. A semente está na fruta e a fruta está na semente. Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa incrível. Quer dizer, então, na realidade está tudo dentro de mim. Entende? Na realidade, sou eu que vou transformar, eu que vou criar, porque a semente está dentro de mim. Mas o ser humano, ele só está prestando atenção na árvore. Ele não está lembrando da semente. Não é mesmo? A gente só quer o resultado final. Mas a gente não está lembrando que no cerne sagrado do meu ser já está tudo ali. Não precisa se preocupar com nada. Na verdade, a única coisa que vocês vieram fazer aqui foi ser humano. Vocês não precisam ser nenhuma meta, coach e super de sucesso absoluto, bombando no Instagram. Deus não está nem aí para isso.
isso. Nem você de verdade está nem aí para isso. Mas a sua mente que está confusa sobre o que você realmente veio fazer aqui, está preocupada com a quantidade de likes que você vai ganhar. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui, gente. Nós somos espíritos. A gente não veio aqui para receber like. Nós somos espíritos. A gente veio aqui para realizar um propósito, uma missão. E se a gente consegue realizar essa missão, principalmente qual missão, gente? Não preciso entender, Clarissa, qual que é a minha missão, não sei, não gosto de nada dessa vida, tô meio perdido aqui. Cara, a tua única missão é ser humano, é dar conta de ser humano, parar de ficar pirando o cabeção, de ter que ser coisas que a sociedade, o capitalismo, está todo mundo exigindo você ser. Você só precisa ser humano. Confia na semente. Você é uma boa árvore, porque a semente já está em você. E a semente não foi você que criou, foi Deus. Ele que colocou aí, não foi você. Então não se preocupa. Se fosse eu que tivesse colocado a semente, eu ia ficar preocupada, porque eu não sou boa o suficiente para criar uma semente tão preciosa. Mas Ele é. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe quem é você. Se entrega, aceita, confia, pertence, para de brigar, sai da mente. A mente é mentirosa, gente. Como psicóloga, eu vou explicar uma coisa para vocês sobre a mente. Existe uma coisa dentro da gente chamada instinto. O instinto, ele é animal. Sendo animal, o instinto, na verdade, se ele está com fome, ele não quer saber de ninguém, ele só quer ir lá e quer comer. Sabe, se alguém roubou isso aqui de mim, eu preciso de mais para minha palestra, instintivamente eu vou querer atacar essa pessoa. O instinto, ele é por natureza mau, entende? Então nós temos uma natureza má. Isso é instintivo. Então a mente da gente, ela vai respeitar o nosso instinto. É isso que ela segue. Por isso que o nosso inconsciente, ele é muito mais forte do que a nossa consciência. Por isso que às vezes a gente se atira em um monte de, sabe, erro, dedo podre, troca marido, vai lá, escolhe outro, podre de novo, e assim vai. Entende? Por quê? Porque é um instinto de destruição que existe dentro do ser humano. E o mais louco que Freud, que não acreditava em Deus, sabe o que ele falou? Na realidade, o grande desejo do ser humano é morrer. Por quê? Porque ele quer voltar para aquele lugar de não existência que era dentro da barriguinha da mãe. Porque ele não tinha consciência ainda. Então ele não sofria. Entende? Então é uma tendência natural do ser humano a gente querer se destruir. Então a mente não é, sabe, não é referência. Não acredita na sua mente, em nada do que ela falar, mas nada. Só acredite na sua consciência, porque a consciência é Deus que habita em você e ela não tem nada a ver com a sua mente. Ela não está na sua mente. A consciência é aquela que observa o ser. É ela que você veio desenvolver. É ela que você veio trazer nesse corpo humano para experimentar uma experiência carnal. Ver se eu tenho tempo de contar um pouquinho da minha história. Mas só para vocês entenderem que a abundância já está dentro, porque a semente já está aí. Compreendido? Isso é a coisa mais importante que vocês têm que entender hoje. Se vocês saírem daqui entendendo que vocês estão carregando a semente de Deus e que não há nada para se preocupar, já valeu o nosso encontro. Beleza? Eu engravidei do meu primeiro filho quando eu tinha 22 anos. E eu trabalhava na farmácia de manipulação. Só que depois que eu engravidei, não... Foi aquelas escapadas, entende? E aí eu não consegui continuar trabalhando. E o pai do meu filho não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, a gente não tinha onde cair morto, aquela dificuldade toda. E aí como é que você traz um filho para o mundo nessa situação, né, gente? E aí acho que teve uma enchente, se eu não me engano, em Itajaí, que eu morava em São José. E a minha ex-sogra, ela trabalhava numa igreja católica onde eles arrecadavam, né? Essas doações. Eu acho que foi enchente de Itajaí. Itajaí que teve uma enchente, também não lembro. Gente, eu não tinha, até o 9º mês, eu não tinha enxoval para o meu filho. Até o 9º mês eu não tinha nada. Então aí a gente pegou umas pecinhas dessa da enchente de Itajaí e tal. Então assim, eu estava trazendo uma vida para o mundo. Ia ficar morando num quartinho na casa da minha ex-sogra com o pai do meu filho. E o medo
medo, né? Eu era muito jovem, 22 anos, não sabia o que fazer. E aí, a minha mãe foi visitar o meu avô, que morava em Abadiânia, na cidade do João de Deus. Não sei para quem sabe da história aí do João. E aí, a minha mãe conseguiu uma pessoa que comprava uma passagem para mim, que me mandou para lá. E eu falo inglês porque minha mãe é professora de inglês, né? Ela está no plano espiritual agora, mas me ensinou a falar inglês. Gente, eu cheguei em Abadiânia, meu filho tinha 1 mês de idade. Eu não tinha R$1 no meu bolso. R$1. E aí fui até o João de Deus, na verdade, quando a gente estava tendo os atendimentos lá na época, né? E a entidade falou para mim, você não se preocupa com nada. Tudo vai dar certo para você. Você veio aqui, não foi por acaso e tal. E aquelas coisas todas, né? Que a espiritualidade às vezes traz pra gente. Gente, em 1 mês que eu estava em Abadiânia, eu, por falar inglês, comecei já a fazer traduções para os estrangeiros que estavam lá. Eu sei que em 3 meses eu já estava montando uma lojinha. Eu sei que em 6 meses eu já estava dando entrada num carrinho usado. Eu sei, sabe, a coisa ela foi acontecendo tão naturalmente que eu tive por 17 anos uma joalheria em Abadiânia. Tá? E eu ganhei muito dinheiro. E o meu filho teve tudo o que ele precisava. Tudo mesmo. Então, assim, imagina se eu acreditasse naquilo que a vida estava me mostrando. Entende? Claro que eu não tinha desenvolvimento de fé na época, eu não sabia. Mas o meu filho já estava trazendo a semente. Então a vida deu um jeito de se organizar. E as coisas acontecem. E a mágica da vida acontece. Mas você tem que permitir. E como é que você permite isso? Não se identifica. Sabe? Não entra em contato com aquilo que os teus olhos estão vendo. Acredita. Dá uma chance para a vida te mostrar que você veio para ser abundante. Que você veio para dar bons frutos. Que a sua árvore é linda. Porque ela é de Deus. Ela é criação de Deus. E a semente foi Ele que criou. Tá bom? Eu não vou me estender muito. Porque está um pouquinho frio. Essa frase é muito legal também. O que a laranjeira precisa fazer para que as laranjas cresçam? Não é conservar o sentimento natural, gente? Que bacana isso? Quer dizer, já está lá. Como que vai desenvolver aquela fruta perfeita, linda e maravilhosa? Já está lá dentro. Você é uma fruta boa? Uma fruta maravilhosa. Você é uma fruta boa? Uma fruta maravilhosa, gente. Entende? Vocês precisam acreditar na semente. Porque ela é de Deus, ela é divina. É como se vocês carregassem um diamante dentro de vocês e não lembrassem que está aí dentro de vocês. Entende? Só falta lapidar, só falta abrir, brilhar e deixar que a abundância chegue naturalmente para a vida de vocês. Para a gente finalizar, um exemplo que eu gosto bastante para que vocês entendam o fluxo natural de prosperidade da vida. Repara na respiração de vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício de respiração. Mas você consegue respirar seguidamente absorvendo o ar por 3 minutos? Você consegue expulsar o ar, exalar o ar por 5 minutos? Não. Você só consegue absorver a quantidade que o teu organismo precisa. E você devolve aquilo que o teu organismo não precisa. Exatamente na quantidade certa. Entende? Por isso que na vida, se você quer tomar demais, você se sufoca, você se perde, não é natural. Entende? A abundância é ter aquilo que você precisa, na hora que você precisa, e aquilo ir naturalmente quando você não precisa mais. Entende? Não é a ideia de prosperidade que as pessoas vendem no Instagram. Isso não é abundância nem prosperidade. Isso é uma ilusão que o mal planta para desviar vocês da verdade da vida. Entende? Todas as vezes que vocês estão acreditando nas imagens falsas que essa sociedade perfeita transmite para vocês, vocês estão acreditando no mal. Porque o mal está desviando vocês da verdadeira missão de vocês. Porque ninguém veio aqui para realizar matéria.
A gente veio aqui para realizar espírito. E realizar espírito não é adquirir e me esforçar a vida inteira para ter as riquezas da matéria, mas para realizar aqueles valores morais do espírito, que é a única coisa que vai importar no dia que você der o último sopro de vida. Você não vai pensar, meu Deus, quantos apartamentos eu deixei, quantos carros, quantas viagens. Não é isso que vocês vão pensar. Vocês vão pensar, existe paz no meu coração? Eu estou pronto para me entregar para a vontade de Deus e fazer essa passagem? São os valores morais. Eu fiz a minha família feliz? São os valores morais. Eu tenho, ética, eu respeito, bondade, generosidade. É isso que fica. Essa é a verdadeira riqueza. E todas as vezes que vocês querem ter a bolsa do ano, que vocês querem ter o carro do ano, que vocês querem ter o cabelo do ano, que vocês querem ter a barriga tanquinho do ano, significa que vocês estão acreditando nos valores da matéria. E os valores da matéria quer dizer, vocês estão seguindo o capeta mesmo. Não é Deus. Deus não está nem aí para barriga tanquinho. Tá? Deus está preocupado com os teus valores morais. E se você alcança eles, você já é um vitorioso. Tá bom? Então fecha os teus olhos agora. Relaxa teu pensamento. Serena a tua mente por um instante. E se conecta com a tua respiração. E na inalação, observa a vida de Deus chegando para você. Trazendo tudo aquilo que você precisa para este momento. Essa é a tua grande riqueza. E solta. E repara. Repara que você só pode tomar um pouco. Porque é isso que você precisa. Repara que você pode devolver um pouco. Porque é isso que você pode entregar. Então se mantém respirando. Se mantém conectado com a vida abundante de Deus que chega através desse sopro de vida. E agradece. Agradece a tua prosperidade. Agradece a tua semente preciosa, divina, que está plantada dentro de você. Você é o fruto e você é a semente. E você confia nesse momento, na vontade e na bondade, e na ordem, e na justiça de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele te ama e Ele confia em você. E você abre o seu coração para Ele agora. E confia nele. E se entrega para Ele. E permite que Ele faça milagres na sua vida. Permite que Ele te toque o coração. E fala para Ele, Pai, eu aceito o meu papel. Me perdoa, Pai, se eu não compreendi qual que era a missão da minha vida. Eu desejo me unir a Ti. Desejo compreender a Tua vontade e realizá-la neste momento, na minha vida agora. Me ensina, Pai, a amar os meus irmãos. Me ensina, Pai, a ter gratidão. Me ensina, Pai, a transformar a minha vida a partir da humildade, da simplicidade e do amor. Obrigada, obrigada, meu Deus, muito obrigada. Obrigada pela minha família, muito obrigada. Obrigada pelo meu desenvolvimento espiritual, muito obrigada. Obrigada pela minha saúde, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Podem abrir os olhos. Todo mundo bem? Boas sementes, bons frutos. Obrigada, gente.